A partir de agora, o assunto é RRF, o Regime de Recuperação Fiscal aqui para Goiás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou o regime de recuperação fiscal do estado de Goiás. Nós vamos falar sobre esse assunto a partir de agora com um conselheiro do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do estado de Goiás, Alan Tavares. Alan, bom dia e obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rubens, Cileide, a todo mundo que nos acompanha pelo Sistema Sagres. Cileide Alves está aqui conosco então, Alan Tavares, conselheiro do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás. Bom dia, Alan. O governador, obrigada, pela sua presença aqui. O governador Ronaldo Caiado declarou na semana passada que espera que esse acordo seja assinado até o dia 22. Por que ele tem essa convicção? Existe alguma regra que estabelece esse prazo? Olha, Cileide, a convicção do governador e a convicção de quem acompanhou o plano, como eu acompanhei, é que os requisitos que a Lei Complementar 159 estabelece foram todos cumpridos pelo Estado, né? Se os requisitos foram todos cumpridos, é um direito do Estado aderir ao plano. Isso está tramitando, já teve os pareceres da STN, do Conselho, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e está faltando a homologação do presidente. Então, a convicção do governador, vem daí, do fato do Estado ter cumprido os requisitos para adesão ao RRF. Bom, o que ainda não se conhece, pelo menos a gente não conhece, é o plano de recuperação fiscal. Quer dizer, o Estado apresentou esse plano foi aceito, tanto que o ministro Paulo Guedes assinou. E aí eu queria que você explicasse para a gente, Alan, o que prevê o plano de recuperação fiscal que Goiás entregou para o Ministério da Fazenda. Então, Cileide, esse plano ele vai ser publicado no momento oportuno. Até que sobrevenha essa decisão do governador, ele ainda é um ato preparatório. Sendo um ato preparatório, é um documento sigiloso ainda, mas claro que o objetivo desse plano, e isso eu posso dizer, é conduzir o Estado ao reequilíbrio das contas, né? Então, existem os requisitos lá da Lei Complementar 159, os quais o Estado tem que atender, como limitação de despesas, ao teto de gastos, algumas restrições em relação às contratações, tanto do uso da máquina mesmo, quanto de servidores. Então, são medidas que conduzem o Estado ao reequilíbrio fiscal em troca dessa suspensão de pagamento das dívidas com a União. Pois na semana passada teve um debate na Assembleia Legislativa a respeito da mudança, por meio de uma emenda Jabuti na PEC do ICMS, e essa emenda que se transformou aí no artigo, que modificou o artigo 40 das disposições transitórias da Constituição do Estado, prevê, abre aspas, que para os exercícios de 2021, 2022 e 2023, o Estado de Goiás deverá adotar medidas necessárias para respeitar a limitação de despesas previstas na Lei Complementar Federal 156, de 2016, e na Lei Complementar Federal 159, de 2017, e suas eventuais alterações na composição da base no cálculo e no limite nelas estabelecidos, fecha aspas. A gente sabe, Alan, que a inclusão desse texto na Constituição Estadual foi uma exigência da Procuradoria da Fazenda Pública. Mas qual que é o reflexo real disso para o Estado a partir de 2022? Esse novo regime fiscal, Cileide, ele já estava em vigência no estado de Goiás. Então, ali no artigo 40 e 41 do ato das disposições constitucionais transitórias já previa esse novo regime fiscal. Só que havia um descompasso entre alguns itens que estavam previstos na Constituição e o que diz Lei Complementar 159 e Lei Complementar 156.
Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ao analisar o pedido do Estado de adesão ao RRF, solicitou, né, considerou que seria necessária essa alteração. Então, o que a PEC fez foi só uma adequação terminológica mesmo, né, quanto a esse teto de gastos. Esse teto de gastos, ele já existia. E é importante esclarecer que houve até um questionamento quanto à eventual impossibilidade de diminuir ICMS, só que isso não acontece. O texto não diz isso, né? O texto está se referindo à limitação de despesa. Isso é bem claro, limitação de despesa, né? ICMS é receita, então não tem nada a ver com o que alguns deputados alegaram aí. Tá? Então, é adequação terminológica, eu friso, né? Não tem inovação quanto a esse aspecto, porque o Estado já tinha esse teto de gastos. Tá, mas aí aqui fala em limitação das despesas prevista na lei federal, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não entre a receita, o que diz, especialmente o artigo 8º da Lei Federal 159, entre outras coisas, que veda, né, essa lei federal veda a concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação, criação de cargos ou função, né, alteração na estrutura de carreira, despesa de admissão ou contratação, realização de concurso, criação ou majoração de auxílios e por aí vai. Quer dizer, uma série de despesas que estão vedadas pelo artigo 159, que está na Constituição, que está na lei complementar e está agora, foi incluído na Constituição do Estado. Isso significa que os concursos, as progressões de carreira, as promoções que o Estado anunciou que fará no ano que vem, elas estarão proibidas? Então, Cileide, essa lei complementar 159, ela prevê que o próprio plano de recuperação fiscal, ele estabeleça exceções a essas vedações. Então, o plano encaminhado pelo Estado de Goiás, ele já prevê todos esses concursos que foram anunciados, né? Existe concurso da Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e vários outros, da Segurança Pública. Então, todos esses concursos anunciados, eles estão excepcionados no próprio plano. Então, a realização desses concursos, a nomeação dos aprovados não vai violar a Lei Complementar 159. Então, não há veto, né, por conta do que está disposto na própria Lei Complementar 159. O senhor se refere a esse parágrafo 5º do artigo 8º, que diz o seguinte: as deliberações do Conselho de Supervisão, os relatórios de que trata esse artigo e as demais informações consideradas relevantes pelo Conselho serão divulgadas no sítio eletrônico do Governo do Estado, em página específica dedicada ao regime de recuperação fiscal. Quer dizer, é disso que o senhor está falando? Não. É uma exceção mesmo, prevista no plano, porque o Estado de Goiás apresenta o plano que ele considera apto a lhe conduzir a um equilíbrio fiscal. E dentro desse plano ele já prevê os concursos, né, as despesas que ele terá que realizar ao longo do plano. Como essas despesas elas já estão previstas no plano, elas serão excepcionadas, elas não serão consideradas violação a 159, né? Desde que o plano seja aprovado, claro. Bom, ontem eu conversei com um advogado tributarista, o André Abrão, e ele tem um entendimento, Alan, que é o seguinte, que a inclusão dessa emenda, na prática, significa que a nova regra, ela tornou-se agora um status de Constituição. E que, diferentemente do que você está nos afirmando, que o Conselho poderá fazer essa flexibilização, isso impedirá. Então, assim, é um entendimento de um advogado tributarista que você está dizendo que é diferente. Mas aí eu pergunto, não pode haver essas diferentes interpretações e o Estado se defrontar no ano que vem com essa impossibilidade? Quer dizer, os próprios membros do Conselho Supervisor representando o Ministério da Fazenda não podem impor restrição à posição de Goiás, que agora, né, inclusive a própria Procuradoria da Receita, que fez a exigência, ela não tem à disposição um recurso legal, que é o artigo incluído na Constituição goiana,
como empecilho para que o Estado faça essas reposições e os concursos? Não, Cileide, de maneira nenhuma, porque a legislação prevê essa possibilidade de exceção. Então, tudo isso que o Estado está anunciando está previsto no plano de recuperação, né? Então, não há que se falar em violação ao artigo 8º da lei se ele já está previsto no plano. Então, eu não vejo possibilidade disso acontecer, não alcança essa interpretação, sabe? Tá. Bom, você disse quando é que o plano vai ser publicado? Assim que houver a homologação do presidente da República, ele será publicado. Essa manifestação do presidente ela não tem prazo, né? Todos os outros, para todos os outros órgãos, exige prazo. Para o presidente, a lei não prevê esse prazo. Então, e se não sair esse ano? Se o presidente não homologar esse ano, isso tem alguma implicação para a execução do plano? O plano ele vai ser executado assim que ele publicado, Cileide. Então, enquanto isso, a gente está na fase de adesão ainda, né? Claro que já foram assinados contratos de suspensão de pagamento, mas precisa, para o plano entrar em vigência, dele ser publicado. Existe a possibilidade de o governo, por exemplo, publicar todos os editais de concurso para que eles fiquem assegurados ainda neste ano e antes da execução da publicação do plano e da assinatura pelo presidente? Existe sim, Cileide, porque o edital, a seleção dos candidatos, são atos preparatórios, né? Então, a execução da despesa ela ocorre quando aquele candidato é nomeado. Quando ele é nomeado, toma posse e entra em exercício, o salário dele vai ser pago. Aí que a despesa está sendo executada, em tese está sendo aumentada, né? Então, é a partir desse momento que se considera o aumento de despesa. Então, os atos preparatórios não tem problema nenhum, podem ser praticados sim. E você sabe se o governo pretende fazer isso como uma medida de precaução? Não seria nem medida de precaução, Cileide. Sabe, eu não vejo como precaução. O concurso ele tem que transcorrer, ele precisa de um prazo, por exemplo, o da Procuradoria-Geral do Estado já foi publicado, já teve prova. O Ministério Público do Estado de Goiás também já teve prova. Então, cada concurso tem sua especificidade ali, né? Os atos preparatórios, cada pasta, segurança pública, está preparando ali o que é necessário para lançar esses editais. Bom, apesar de não estar publicado, eu sei que uma das coisas que o plano se propõe é ter um superávit fiscal, né? O Estado vai tomar medidas de contenção de despesa para chegar ao final do exercício com um recurso suficiente para pagar as dívidas. Aliás, esse foi o problema agora, o Estado alegava que não tinha os recursos para pagar a dívida. E qual que é esse superávit? Quanto que o governo tem que economizar de acordo com o plano que vai ser assinado? Cileide, eu não tenho esse dado exato, né? Mas as receitas do Estado, isso é um requisito, né, para que o plano tenha resultado, para que ele saia do plano, essas receitas primárias, elas têm que ser superior às dívidas. Tá? É um requisito para sair. Quem publica o plano é o governo federal ou é o governo de Goiás? Os dois vão publicar. No dia seguinte, publica nos diários oficiais? Publica nos diários oficiais, exatamente. E todo o acompanhamento do plano, ele é publicado também, né? As decisões do Conselho, os relatórios bimestrais que o Estado presta as informações mensalmente e o Conselho, bimestralmente, ele publica análise sobre a situação do Estado, né, em relação ao plano. O Tribunal de Justiça criou agora cargos, né, para a estrutura de novos cargos de desembargador, de gabinetes de desembargador. Essa criação agora, ela terá sido antecipada por conta das vedações do ano que vem? Cileide, eu não sei. Como eu te disse, o que importa é o impacto, né? Isso está aumentando o impacto, está impactando no aumento de folha. Realmente eu não tenho o texto do projeto, foi aprovado em primeira votação ontem, salvo engano. Se está ali dentro ele está cortando de um lado para poder promover essa criação de cargos, eu penso que não tem problema, né? Porque, como eu disse, o objetivo é equilíbrio fiscal. Se você não está aumentando a despesa, não teria problema, né? Então, tem que ter uma análise detalhada para eu poder te responder essa questão aí. Tá? Mas entre o plano
de toda forma, o Estado já pediu, né, sendo bem objetivo. Como o Estado já pediu a adesão e ele apresentou uma situação fiscal X, a situação não pode ser modificada até que haja decisão sobre esse plano. Bom, só para a gente concluir, Alan, ainda esse artigo 8º da Lei 159, ela fala também em receitas, né? Apesar do artigo que está na Constituição do Estado tratar apenas de despesa, a Lei 159, que é a lei que o Estado tem que seguir com base na recuperação fiscal, ela prevê sim que vedações à alteração de receitas e de isenção, políticas de isenção fiscal. Quer dizer, isso estará proibido no ano que vem, certo? Estará proibido, sim, a concessão, prorrogação, renovação ou ampliação de incentivo, a não ser que esteja previsto já no plano, como eu disse, né? Então, pode ser que tenha o Estado esteja planejando alguma ampliação de incentivo de natureza tributária, só que ele estando previsto no plano, ele poderá acontecer. Bom, então a redução do ICMS por combustível só poderia ser feita caso tivesse previsto, nesse caso, esteja previsto nesse plano. Do contrário, não pode ser feita realmente essa mudança. Isso. Exatamente. Bom, então agora a concretização depende do presidente da República. Pode tanto ser dia 22 como ad eterno aí, que a gente não sabe. Assim, a gente, como o Estado atendeu os requisitos, né, a gente espera que seja breve, né, porque uma recusa, né, uma não assinatura teria que ser fundamentada, o Estado não cumpriu algum requisito, etc. Então, a gente não vislumbra essa possibilidade, não, espera que aconteça o mais rápido possível. Rubens? É isso, Alan. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um ótimo dia e um bom trabalho aí. Obrigado. Bom dia.